Iniciando aqui no centro de João Pessoa, Sindicato dos Correios, onde acontece o ato aqui do PSOL, com a presença do deputado Glauber Braga, né? Daqui a pouquinho vamos estar começando o evento, as pessoas chegando, né? O evento é um evento que vai analisar a conjuntura política e, ao mesmo tempo, vai ser um momento de filiações ao PSOL. O momento ainda inicial, estamos iniciando. Teremos. A gente poder estar hoje com o Pedro Glauber, a gente já teve agora à tarde lá na UFPB, onde a gente pôde dialogar com outras lideranças partidárias, lideranças de movimentos, professores, lá na sede da UF. E agora à noite, acho que a gente pode segurar as fotos para um pouquinho depois, né? Já que a gente quer aproveitar ao máximo o companheiro Glauber aqui para a gente poder conversar e dialogar sobre a conjuntura diante da presença e da importância desse bravo companheiro, não só no Congresso Nacional, mas nas ruas, né? Então, para a gente não perder tempo, a gente vai inverter um pouco a ordem. A gente vai começar pelo debate, certo? Ao tempo que vão chegando outros companheiros e companheiras, eu vou ficar ali dando uma ajudada aí no processo de filiação de quem ainda não preencheu a ficha, ou de quem já preencheu e quer que a ficha seja abonada pelo companheiro Glauber, está ali na frente. Lembrando que a gente tem camisas, botas para vender ali, se vocês também puderem contribuir, bolsa das mulheres do PSOL. E, para agora, para a gente estar organizando esse debate, eu quero chamar a companheira Zoraida Arruda para estar coordenando o momento com a gente. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Nós vamos dar início a mais uma atividade do PSOL. Nessa ocasião, contando com a presença do deputado federal Glauber Braga, que vem dialogar conosco com a temática Organização Popular diante das medidas do desgoverno Bolsonaro. Então, a gente convida o deputado a fazer parte aqui da mesa. Mais uma vez, desejando as boas-vindas. Estivemos hoje à tarde no momento dialógico lá na DUF. E a dinâmica a ser adotada vai ser a seguinte: nós vamos passar para ele, ele vai discorrer durante um tempo de 3 horas, não é muito, né, Glauber? Muito, né? 30, 40 minutos. Pronto, 20 minutos, ele é generoso, mas quando começa a discorrer vai longe. E aí, logo em seguida, a gente vai abrir para as inscrições, ok? Então, a todos e a todas, um bom debate. Obrigado, Zoraida. Boa noite a todos e a todas. Prazer estar aqui compartilhando essa mesa contigo. Agradecer ao Tarso. Viu, Tarso? Agradecer pela tua articulação, para que a gente pudesse estar aqui fazendo essa conversa, nessa atividade do PSOL. Agradecer aos companheiros e companheiras da militância do PSOL, mas também de outros partidos políticos, de outras organizações que estão aqui presentes com a gente. Agradecer ao sindicato, porque a gente está tendo aqui a oportunidade de ser recebido pelos trabalhadores dos Correios. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. E quero ter a oportunidade de que a gente abra para um diálogo, porque eu quero ter a oportunidade de ouvir vocês, né?
alguns dos companheiros e companheiras que estão aqui eu encontro muito nas lutas de Brasília também, né? Lá no nosso cotidiano, naquela briga que é pesada, é forte, mas estou tendo hoje o prazer de me encontrar com vocês aqui na Paraíba, em João Pessoa. Eu que tenho sangue nordestino aqui correndo nos meus braços também, sou filho de uma nordestina de Natal, no Rio Grande do Norte, família de Mossoró. E ouvi da Grande Paraíba. E tenho sempre repetido isso. O Brasil tem muito a aprender com o Nordeste brasileiro, vocês têm muitas lições a nos ensinar e eu quero hoje aqui ter a oportunidade de trocar, de dialogar com vocês que conseguiram formar em toda a região uma resistência ao que é a representação fascista do governo de Jair Bolsonaro. Antes de dialogar sobre táticas, estratégias de enfrentamento, que prazer estar aqui com a nossa governadora também, não sabia que ela estava. Deixa eu te dar um abraço também. Poxa vida, coisa boa. Direto de Pernambuco aqui, daqui a pouco com certeza vai estar dando seu depoimento aqui, trazendo as suas experiências. Eu acho que é fundamental, gente, que a gente possa falar sobre o caráter do governo de Jair Bolsonaro. Mas antes disso, acho que é muito importante a gente se posicionar também no cenário internacional, porque nós não estamos em uma ilha. A gente está sendo influenciado por uma disputa brutal. Nesse momento a gente tem uma potência decadente, mas ainda mais poderosa do mundo, que é os Estados Unidos, que se contrapõe à força de uma potência ascendente, que é a China. Os Estados Unidos, então, procuram ampliar sua influência, principalmente na Europa e na América do Sul. E não faz isso na América do Sul à toa. O Brasil é a 15ª reserva de petróleo do mundo, mas com potencial, a partir da exploração do pré-sal, de chegar à 3ª produção mundial. E a gente já está do lado daquela que é a maior reserva de petróleo do planeta, que é a Venezuela. Num cenário como esse, a disputa que se estabelece internacionalmente passa necessariamente por aqui. E todo mundo sabe que para onde pende o Brasil, na América do Sul, tende a pender os outros países da nossa região. E Bolsonaro, então, assume, não com um projeto de desenvolvimento soberano, de fortalecimento do Brasil. O fortalecimento do Brasil só está no discurso de Bolsonaro. Todas as suas medidas são para ir ao encontro de um projeto de submissão nacional, fazendo do Brasil um quintal de interesses que são prioritariamente da relação estabelecida com o governo Trump. Dito isso, na nossa avaliação, quando eu falo nossa, eu estou falando do mandato, mas estou falando majoritariamente do partido, do pessoal. Qual é o caráter do governo de Jair Bolsonaro? Ele tem 3 estruturas bem definidas que dão sustentação à sua política. Uma primeira estrutura que é a ultraliberal, a agenda econômica, que tem como principal figura Paulo Guedes, desmonte das garantias sociais, com a política de reformas, entre aspas, e privatizações. Reforma da Previdência, trabalhista, que na verdade são desmontes da Seguridade Social brasileira e da legislação trabalhista. Uma segunda estrutura que dá sustentação ao governo Bolsonaro e que estimula e
e serve como cortina de fumaça, muitas vezes, para a primeira, que é a estrutura de ampliação do Estado penal, policial, punitivo. Eu estou incluindo nessa estrutura os generais militares que hoje fazem parte do governo de Jair Bolsonaro, mas a figura de maior expressão dessa estruturação é o senhor Sérgio Moro, que tem que ser chamado pelo nome, juiz ladrão. Juiz ladrão porque feriu a democracia brasileira, assumindo o papel de parte e, na minha avaliação, com o objetivo da implementação de um programa econômico. Depois a gente pode falar mais sobre isso no decorrer do nosso bate-papo. E uma terceira estrutura de sustentação ao governo Bolsonaro, que a gente está chamando dos fundamentalismos diversos. Os filhos do presidente da República, Damares, o próprio Bolsonaro, tem como principal figura no cenário nacional e internacional o senhor Olavo de Carvalho, mas está inserido nessa mesma estrutura o senhor ministro da Educação, que bate uma bola dobrada com a estrutura de Guedes, de desmonte do Estado brasileiro nas suas garantias sociais, buscando a privatização da educação brasileira. Não nos enganemos, isso não é teoria da conspiração. Dito isso, e se vocês concordarem com esse diagnóstico do que estrutura o governo de Jair Bolsonaro, o que cabe a nós? O que nós podemos fazer? Primeiro, uma análise da correlação de forças parlamentar e social. Na Câmara, você tem hoje 100 parlamentares de oposição ao projeto bolsonarista, falando de uma maneira mais ampliada. Você tem 100 parlamentares que constituem o núcleo duro bolsonarista. Não estou falando só da turma do PSL, estou falando do delegado de polícia que se fez com um programa punitivista nas tardes diárias, representação essa que está em todas as regiões brasileiras. Chegam a uns 100. E você tem 300 do chamado Centrão, que pendem para onde? Normalmente pendem para onde vai a maioria do povo, porque essa turma tem faro eleitoral. E socialmente? Socialmente, você tem aproximadamente 30% de brasileiros e brasileiras que compõem o núcleo duro de sustentação às políticas de Jair Bolsonaro. As pesquisas têm indicado de 25% a 30%. Foi assim na CNT-LDA, repetiu-se esse mesmo número agora na pesquisa Datafolha. E o núcleo duro de oposição às políticas de Jair Bolsonaro? Aqueles que consideram o governo ruim ou péssimo. Até um mês atrás, 30%. A notícia boa é: há um movimento já registrado por 2 pesquisas que ampliam essa base de oposição para aproximadamente 40% da população brasileira. Por que isso é tão importante na nossa avaliação? Porque se Bolsonaro consegue ampliar sua base para 40%, 50%, 60%, mais força ele tem para a implementação plena do seu programa. Que não nos enganemos, a implementação plena do programa de Bolsonaro quer nos eliminar, quer nos matar. Ele amplia a base dos executáveis, fazendo com que a esquerda, a educação, os sindicatos, os movimentos sociais sejam alvos preferenciais
da sua política de retrocesso. Ele já nos escolheu como inimigos. Não é à toa que no período da campanha eleitoral ele disse que tinha que mandar a esquerda para onde? Para a ponta da praia, não foi isso? Que era exatamente onde se executavam militantes no período da ditadura. Então essa é uma notícia boa. Ampliamos a base social que reage à implementação das políticas de Jair Bolsonaro. E nisso o Brasil tem uma enorme dívida com o Nordeste brasileiro. Porque se não fosse o Nordeste, esse percentual de resistência e de possibilidade de reação ao governo de Jair Bolsonaro não estaria nesse patamar. Então, sempre que tem falado comigo, o que você tem a dizer para a gente, para ler da conjuntura? Eu estou aqui muito mais, e fiz isso no primeiro encontro que a gente teve hoje, né, Marcelo? Eu estou aqui muito mais para aprender as lições com vocês, daquilo que vocês conseguiram conquistar, para ter uma base de reação concreta ao que é esse fenômeno de ampliação do poder e da força da extrema-direita. Dito isso, eu acho que o nosso grande objetivo não deve ser constituir maioria parlamentar de esquerda na atual conjuntura ou com a atual correlação de forças no Congresso Nacional, porque não conseguiremos. Nós não vamos ter nessa legislatura 300 deputados de esquerda. Já está lá, já está dado o que temos. Na minha avaliação, o nosso grande objetivo é ter maioria social contra as políticas de Jair Bolsonaro. E para isso, gente, não tem jeito. Temos que dialogar com quem não votou com a gente nas últimas eleições. Não estou querendo dizer que a gente tem que perder a nossa energia com fascista já consolidado. Não estou querendo dizer que eu tenho que perder a minha energia convencendo Suzana Vieira a não ser lavajatista, né? Essa energia não dá. Agora temos que dialogar com os 30% que estão formando convicção, que estão querendo entender mais. Parcela que votou em Jair Bolsonaro, mas que precisa ter pelo menos uma portinha de retorno. Nessa portinha de retorno, se a gente virar para ele simplesmente para dizer, eu avisei, isso faz bem pra caramba pra gente, porque a gente também precisa desabafar, né? Mas não resolve o nosso problema em garantir maioria social quanto o que é a representação do bolsonarismo. Dialogar, porque uma parcela dos trabalhadores que votaram nele são os mais agredidos com a implementação da agenda ultraliberal do governo de Jair Bolsonaro. Dialogar, porque uma parcela da periferia, menos no Nordeste, mas mais na região Sudeste, como na Baixada Fluminense, como na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que votou em Jair Bolsonaro, são aqueles que vão estar sendo mais prejudicados com a política de extermínio da população negra nas periferias, que está sendo tocada e incentivada por ele. E é exatamente porque eu tenho essa esperança de que a gente tem potencial para virar esse jogo, que eu estou aqui para compartilhar esse momento com cada um e com cada uma de vocês. Mas bom, feito o diagnóstico, se a gente chegar em conclusão em conjunto que temos que ampliar o nosso diálogo com a parcela da sociedade brasileira que não se decidiu, basta a gente fazer isso, cada um no seu espaço político, no seu espaço de vida, no seu espaço de militância. Eu acho que além disso,
é fundamental que a gente tenha geração de rotina no estabelecimento dessa tarefa. E falo isso num ato de filiação ao pessoal. Chego em muitos municípios, como cheguei nesse final de semana em Queimados, na Baixada Fluminense do Rio, e um companheiro disse: Glauber, mas aqui a gente não tem uma sede do partido. É ótimo ter uma sede, né? Todos nós queremos ter uma sede, um espaço de encontro, de organização. Mas virei para ele e disse o seguinte: mas vou dizer uma coisa que talvez seja um pouco antipática. Não tem sede, mas tem praça. E é fundamental que a gente estabeleça espaços de rotina nas praças públicas brasileiras, porque não adianta fazer só o vira-votos no período da campanha eleitoral. Agora o nosso vira-voto e os nossos instrumentos de convencimento têm que estar respaldados numa rotina de diálogo com o povo. Numa das campanhas eleitorais que eu estudei, contei isso hoje mais cedo, cheguei no dia da eleição, numa comunidade chamada Santa Bernadette, na porta da zona eleitoral, virei para uma senhora e falei para ela o seguinte: cumprimentar posso, né? Porque cumprimentar não é crime. Aí a resposta dela foi: pode e honre o meu voto, porque eu votei em você apesar da orientação contrária do meu pastor Silas. Ela furou um bloqueio, mas não adianta eu imaginar que a maioria das pessoas que ouvem o pastor Silas 3 vezes por semana vão ter a minha mensagem acolhida se eu só converso com ela no período da campanha eleitoral. A gente precisa ampliar a nossa capacidade na geração de instrumentos esses de comunicação com a sociedade brasileira, com o conjunto das pessoas que estão abertas a ouvir, mas que têm uma dificuldade extrema de conseguirem, no atual momento que nós vivenciamos, furar o seu próprio espaço de convivência para ter a abertura no diálogo com os demais. E digo isso porque acho que o nosso espaço não pode ser o de vomitar as nossas mensagens ou simplesmente de querer fazer com que a nossa proclamação ou os nossos princípios sejam absorvidos pelas pessoas, porque a nossa verdade é melhor do que a delas. A gente tem que sim levar a nossa mensagem sem medo daquilo que a gente tem que dizer, mesmo sendo impopular em alguns momentos, mas a gente tem que ter uma enorme capacidade de escuta. E capacidade de escuta, gente, quero repetir isso, na minha avaliação, não é passar pano, aqui tem essa expressão também, não é passar pano para fascista. Bolsonaro tem que ser combatido, Sérgio Moro tem que ser combatido, Silas Malafaia tem que ser combatido, mas a base que recebe a mensagem de Moro, Bolsonaro e Malafaia, eu quero dialogar com ela, eu quero conversar com ela, eu quero também atravessar e ser atravessado por outro tipo de pensamento que não deles. Eu sempre cito esse exemplo. Lá no Rio de Janeiro a gente estabeleceu uma rotina de rodas de conversa em espaços públicos. Toda segunda-feira a gente faz uma roda de conversa meio-dia no Largo da Carioca. E não é espaço prioritariamente de militância não. No Buraco do Lume é mais até de militância, que a gente faz às sextas-feiras. Mas no Largo da Carioca, quem está lá prioritariamente é quem? Pessoa que vive no Largo da Carioca, está em situação de rua,
pessoa que está desempregada e está circulando por ali, é a pessoa que está no intervalo de almoço ali nas estatais. E nessa roda de conversa a gente procurou estabelecer um canal com rotina. Hoje eu não fiz porque eu estava aqui com vocês, mas a equipe estava lá tocando a roda de conversa. Tem que ter. Ninguém se pergunta, será que vai ter missa esse fim de semana? Será que vai ter culto esse fim de semana? Alguém fica se perguntando? Não. Quem vai para o culto ou vai para a missa sabe que vai ter missa, sabe que vai ter culto. Por que nas nossas atividades também não pode ter rotina de relação, de acolhimento e de diálogo com as pessoas? Onde a gente preste contas, onde a gente leve a mensagem, mas onde a gente consiga acolher. E lá no lado da Carioca, teve para mim um exemplo que foi emblemático. Chegou um dia lá, nas primeiras rodas de conversa que a gente fazia há alguns anos, o Marcelo. Marcelo vive na Carioca, está em situação de rua há alguns anos. E o Marcelo, quando chegou lá da primeira vez, o que eu era para ele? Primeiro, um intruso, que eu estava no espaço dele, tá certo? Ele é quem está ali cotidianamente. Segundo, eu era uma autoridade. Para quem foi desprovido durante toda a sua vida de todo e qualquer tipo de direitos, a autoridade tem que receber o quê? No mínimo esculhambação, né? E foi o que Marcelo fez. Aquilo que eles eram 10 naquele dia estava 11. Marcelo partiu para cima, puxou o microfone, chorou, me esculhambou. Aquilo gerou nas pessoas que estavam presentes um enorme desconforto, e a nossa postura foi: deixa falar. E o que tem acontecido? Marcelo tem participado cotidianamente das nossas rodas de conversa lá na Carioca, vai em todas, com um discurso de esquerda potente. E numa das últimas rodas de conversa, a gente estava lá, e uma outra pessoa em situação de rua pediu o microfone. Eu falei: só um minutinho, vou acabar de falar aqui, já te passo. Aí passei. Aí ele pegou o microfone: não, só queria dizer parabéns, Marcelo, pelo seu aniversário. Aí Marcelo chegou, cantou um parabéns para o Marcelo, todo mundo abraçou o Marcelo lá na roda de conversa da Carioca. Depois surgiu um bolo, o pessoal cantou feliz aniversário para o Marcelo. E o que isso tem a ver com o momento que nós estamos vivenciando e com aquilo que a gente está propondo como projeto também de esquerda e de luta? Na nossa avaliação, tem tudo a ver. Porque se eu imagino que vou simplesmente falar, mas não vou ter um espaço de conexão a partir do abraço, do carinho, do acolhimento, da identificação, do se colocar na situação do outro a partir da vida real, se eu sou exclusivamente um discursante de princípio, mas não consigo pelo menos tentar me colocar na situação do outro a partir da sua realidade concreta, eu não vou conseguir fazer com que a nossa mensagem tenha maioria social e que a gente consiga dar uma virada no que é a representação do projeto bolsonarista. Se concordamos no diagnóstico, se concordamos que temos que fazer a virada social, que não adianta botar as fichas na institucionalidade, que é a maioria do povo que tem condições de segurar a implementação do programa pleno de Bolsonaro. Se a gente concorda que tem que se abrir para dialogar com quem pensa diferente, e se a gente concorda que tem que estabelecer rotina de diálogo e acolhimento para conseguir fazer isso, eu tenho a convicção de que a gente tem os instrumentos para conseguir virar esse jogo. Tirar do discurso o que seja o trabalho de base,
e exercitar trabalho de base no nosso cotidiano. Trabalho de base é o que a gente está fazendo aqui hoje e é o que cada um de nós tem o potencial de fazer no seu bairro, na sua associação, nos seus espaços de convivência, com o estabelecimento de rotina que consiga deter o bolsonarismo. Gente, eu estou muito preocupado com que possa ser esse fenômeno se não freado. Hoje, na nossa reunião anterior, a gente falava sobre o que é o caráter do governo Bolsonaro. Se ele é ou se não é um governo fascista, se a gente já está vivendo um regime fascista no Brasil. Independente das nossas variações em relação a essa interpretação, eu acho que a gente converge de que a gente tem uma ampliação do fechamento do regime. E para que a gente se contraponha ao fechamento de regime, a gente precisa ter organização social, popular e coragem para a realização desse enfrentamento. Eu estou querendo dizer que a gente não precisa falar nas nossas bandeiras? Não. Acho que a gente não tem que ter medo de falar no socialismo. A gente não tem que ter medo de dizer que Lula é um preso político. A gente não tem que ter medo de dizer que Moro é um juiz ladrão. A gente não tem que ter medo de dizer que Bolsonaro é um nazifascista. A gente não tem que ter medo em dizer que as políticas que estão sendo implementadas por Bolsonaro prejudicam a maioria do povo e precisam ser combatidas. Mas além de dizer tudo isso para encantar corações, mentes, a gente tem que avaliar, ouvir e entender o que o povo tem a dizer cotidianamente, principalmente aqueles que estão desalentados, que não acreditam mais na atividade política como espaço de transformação. É exercendo essa capacidade de escuta e fazendo o trabalho de base permanente que a gente tem condições, sim, e aí eu vou até me levantar aqui para terminar, de virar esse jogo. Eu não acho que a gente vai virar esse jogo. Eu tenho a convicção que a gente tem condições de virar esse jogo. E todo dia da manhã a gente tem que levantar da cama, enfrentar muitas vezes o desânimo, a depressão. Quem é que já não passou por isso ou não está passando com algum amigo, com algum familiar, naquilo que Eliane Brum chamou do que está acontecendo da doença Brasil, né?